Boa noite, meus queridos, minhas queridas ouvintes, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez, no momento de reflexão. Um momento em que nós vamos refletir, um momento que nós vamos comentar, falar dessa palavra que edifica, dessa palavra que nos transforma, nessa palavra que muda os nossos corações, que é a palavra de Deus. Hoje vamos falar de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Olha aí, abre as suas Bíblias, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Eliseu voltou para Gigal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles, voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e o pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Meus queridos, minhas queridas, a primeira informação que é trazida aqui no texto é o quê? É que havia fome na terra. Eliseu voltou para Gigal, havia fome naquela terra. Então, o nosso mundo hoje, como o mundo de Eliseu, não é diferente, né, desse mundo a qual nós vivemos. Naquela época, ali pelo século IX a.C., havia uma fome generalizada nessa região e que perdurou, gente, por 7 anos. E podemos considerar no mundo atual que, segundo a ONU, né, nós temos que milhares de pessoas passando fome, passando insuficiência alimentar. E saiu recentemente uma matéria na Folha de São Paulo e um relato do economista Carlos Cafieiro. Ele é economista da FAO, organização, né, que pertence à ONU, que cuida da alimentação. E ele fala que é possível alimentar todos, né? Ele fala que é possível alimentar todos no mundo. Todos. Mas por que não há esse alimento no mundo todo? Porque há o quê? Uma iniquidade, há uma injustiça por parte de alguns grupos, né, que detêm essa riqueza, uma quantidade maior de riqueza. E traz o quê? Uma desigualdade econômica. Então, a questão para o economista é o quê? É muito mais política do que o próprio interesse dos governantes de acabar com a fome, de terminá-la, de ter uma maior distribuição de riquezas, e atendendo o quê? As maiores necessidades das pessoas. Então pode-se considerar
também o quê? Uma injustiça social. Crianças que vão dormir com fome, né? Pessoas que não têm o que comer. É muito triste sabendo que é uma fome provocada, não uma fome derivada do próprio meio ambiente, das questões climáticas, mas não, ela é provocada, política. E como lidar com essas questões, né? Como lidar com essas questões que a fome de comida, a fome, né, alimentar. Mas também há outros tipos, né? Não só da falta de alimento, né, da escassez, né? Também nós temos o quê? A escassez da educação, a escassez da saúde, a escassez de segurança. Né? Como lidar diante da escassez? Há pessoas carentes de afeto, há pessoas carecidas de paz, há pessoas com a sobra do vazio dentro de si. Há diferentes formas de escassez, há diferentes fontes para elas. E detalhe, umas são provocadas por nós mesmos, outras por outros indivíduos, outras pelo quê? Pela injustiça sistêmica, que eu havia falado anteriormente, que assola a sociedade, massacradas por elites, sempre ávidas por mais de quê? Dinheiro, conforto e poder. Então, meus queridos, minhas queridas, a escassez, portanto, é uma realidade humana que não gostaríamos que existisse, mas somos vítimas, testemunha ou até produtores dela. A escassez nos coloca limites que não temos como ignorar. Precisamos aprender a viver dentro dos nossos limites, mas sem nos conformarmos a eles. Então, meus queridos, precisamos repetir que Deus nunca provoca a escassez. Diferentemente, né, do que ensinam algumas perspectivas religiosas. Então, meus queridos, a experiência da escassez é um produto exclusivamente o quê? Humano. Porque tem pessoas que explicam a escassez da saúde como uma determinação de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Explicam isso. E aí o que acontece? Se explicam isso, então se o pecado fosse responsável pelas doenças, todos nós aqui estaríamos aonde? Nos hospitais. Em lugar de ficar afirmando aquilo que Deus não diz, devemos recordar que, se é verdade que há escassez, também é verdade que há abundância da presença de Deus para aqueles que se assentam diante dele. Então você analisa bem. Eliseu não fugiu do cenário da escassez. Ele não fugiu. Ali estava o soldado dele, pediu para pegar, né? Pediu para põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos do profeta. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. E ele achou uma trepadeira silvestre. Né? E Eliseu não fugiu. Junto ali com os seus discípulos, ele estava ali presente. Né? Então, ele foi e cumpriu a palavra de Deus. Então, meus queridos, Deus é um Criador que não foge do cenário da escassez.
Onde há escassez de comida, Ele está ali. Onde há ausência de justiça, Ele está ali. Não importa o que nos falta, alimento, abrigo, segurança, saúde, Deus torna a nossa necessidade. Então, meus amados, talvez você tenha passado por grandes necessidades, grandes aflições, grandes apertos, momento de escassez pura, escassez faltando tudo. Mas Deus estará sempre presente nas nossas vidas. Deus estará sempre presente. E muitas das vezes, a gente passa por situações tão difíceis, e a gente pergunta, e agora? E agora, Deus? Qual decisão eu vou tomar? Eu estou sozinho aqui. Eu olho para o lado, olho para frente, para trás, não vejo solução. Não vejo nada. Estou sozinho. Estou no escuro. Quantas e quantas pessoas se sentiram assim, se sente assim, nesse exato momento? Aonde vou recorrer? Onde está o meu socorro? Como o salmista sempre verbalizava nos momentos de aflições. Meus queridos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus muda a nossa sorte. Muitas das vezes a nossa fé é testada o tempo todo. Como é que você vai adorar a Deus no momento bom? Será que é sempre bom? Tem pessoas que adoram, Deus só não conta bem. Aleluia, glória a Deus, está tudo bom, maravilha. Dinheiro na conta, geladeira cheia, um emprego ali garantido, tudo maravilha. Mas e quando chega a escassez, os amigos fogem, ninguém se preocupa com você, ninguém te ajuda, você fica sozinho. E aí, como você fica nessa situação? O que vamos fazer, Senhor? E aí, o que vamos fazer? A mesma coisa disse o profeta. E aí, agora? E agora? O que vamos fazer dessa situação que falta tudo, dessa escassez? Então, o profeta tomou a atitude. Mandou lá pegar a erva para fazer o quê? A comida. E era uma erva, como diz, cortou, pôs a panela, trepadeira silvestre, trepadeira silvestre, e colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e o pôs na sua panela. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam o cozido da morte na panela, homem de Deus, e não puderam comer. Mas Eliseu disse, tragam farinha. E a colocou na panela e disse, sirva as pessoas para que comam. Já não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus por isso. Porque não havia mal? Porque Deus, Ele supre a nossa escassez. Deus supre as nossas faltas. Glória a Deus, meus amados, meus queridos. Quando nos dispomos a ouvir a Deus, Ele fala. Quando prestamos atenção à sua fala, Ele faz. Deus tomou providências para cessar a miséria deles. E é isso, meus amados, meus queridos. Deus quer cessar a sua miséria, a sua escassez.
E aí basta tão somente tomar decisões, orar, buscar, pedir ajuda também dos irmãos, isso faz parte, nós somos uma família, todos nós dividindo ali o pouco no muito, ajuda também. E crer sempre no momento ruim, no momento bom, Deus sempre será glorificado. Porque muitos, no momento de escassez, não oram mais. No momento de escassez, deixam de ler a palavra de Deus. No momento de escassez, deixam a fé. Mas nós não, que cremos no poder de Deus, na transformação pelo Santo Espírito, no perdão dos pecados, da salvação, Deus sempre proverá na nossa vida. Creia tão somente nisso e guarde no seu coração. Que Deus abençoe a todos.